depois do segundo discurso de Elifaz, é a vez de Jó retomar a palavra. Ele responde por suas palavras nos capítulos 16 e 17 do livro de Jó. Novamente, Jó começa se dirigindo a Elifaz e aos outros dois amigos, é claro, dizendo que os discursos que eles fazem são vazios, são inoportunos, não trazem nenhum conforto. E Jó questiona: eu falaria como vós, se vos encontrasseis em meu lugar? Jó quer dizer o quê? Os amigos estão falando de teoria, estão insistindo numa doutrina independente da situação concreta das pessoas que vivem as suas vidas no dia a dia. Jó falaria a partir da sua experiência de dor, a partir de sua experiência de sofrimento. Não se deixaria levar, então, por uma doutrina bonita, mas que não corresponde à vida diária das pessoas. Depois Jó, assumindo aquela doutrina da retribuição, né, porque Jó também não enxerga ainda uma doutrina diferente dessa. Ele percebe que essa doutrina não faz muito sentido, mas ele ainda assume essa doutrina. Então, como ele havia pedido um julgamento, ele fala: meu mal se levanta como testemunho contra mim. Ou seja, pelos próprios dizeres dos amigos, se quer saber se Jó fez algo de errado, é só ver os sofrimentos dele, são testemunhos, são prova de que ele fez algo de errado. O capítulo 16 se desenvolve como se estivesse acontecendo aquele julgamento que Jó havia pedido. Ele é apresentado, ele é acusado, ele é condenado, ele é levado para o cumprimento da sua pena. Mas aparece algo muito interessante aqui, quase já no final do capítulo 16, quando Jó diz: e agora, se está no céu minha testemunha e na altura meu defensor, que julgue entre um homem e Deus. No capítulo 1 e no capítulo 2, havia aquela cena de Deus no céu, os anjos se apresentavam diante de Deus e entre eles também havia ido Satanás. Mas, naquele momento, apenas Satanás dialoga com Deus, apenas Satanás age. Agora Jó invoca os anjos que estavam naquela presença de Deus também. Eles são testemunha diante de Deus. Eles que enxergam a partir do céu, né, podem testemunhar sobre a justiça de Jó. E ele pede esse testemunho, então, dos anjos para que estabeleça justiça entre ele, Jó, e Deus, né? Bonito aqui a gente perceber a introdução de uma questão, né? A intercessão, né? O papel daquele que intercede em favor de outro. No capítulo 17 há um outro ponto, ainda no comecinho do capítulo 17, um outro ponto muito bonito em que Jó, se dirigindo a Deus, pede: designa-me um fiador diante de ti mesmo, senão quem será meu fiador? Nós sabemos que esse termo fiador é muito usado na linguagem jurídica, como alguém que dá garantia em nome de outro. Jó pede que o próprio Deus dê garantia. Ele não pode oferecer outra garantia. Ele já tinha dito pouco antes, a situação que ele está vivendo é um testemunho contra ele. Ou seja, apesar de tudo que está falando e apesar de Jó se colocar também questionando Deus, ele enxerga que esse Deus que o está castigando também pode salvá-lo, também pode mudar a situação dele, por isso ele pede que Deus lhe ofereça a garantia. O capítulo 17 prossegue dentro ainda daquela perspectiva de uma época em que não se pensa em ressurreição, ou seja, a vida acaba aqui mesmo e se acabar mal não há mais remédio para as pessoas. Por isso Sofar havia no final do seu discurso falado de esperança, sem anunciar que esperança era essa. E Jó, retomando aquilo, questiona: onde está minha esperança? Onde ficou minha esperança? Minha esperança quem a viu? Né? Vamos lembrar que essa visão de falta de esperança é pela visão ainda limitada de que a nossa vida se encerra aqui na Terra, sem esperança, sem visão de eternidade.